Mas você tem que ficar feliz com a performance que você entregar dentro daquilo que você pode, entendeu? É você ajustar a expectativa, né? Tem esse lance de ajustar a expectativa. Talvez quem esteja começando não tenha muito isso, sabe? Não tem essa percepção. Depois que você faz algumas provas, você começa a entender seu corpo. E aí aquela velha máxima, né? Se eu faço uma coisa ruim, por que eu não posso fazer mais 2 coisas ruins? Porra, não é? Pô, que custa? A São Silvestre é tão importante, tão simbólica, que em casa tem um quadro com algumas medalhas mais importantes que eu tenho. Então eu tenho medalha de maratona, tenho medalha de corridas que eu fui muito bem, que eu bati meu RP, que eu tal. E tem as medalhas de São Silvestre junto com essas. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje eu vou receber um cara aqui que ontem, antes de vir gravar, era uma sexta-feira, eu vejo uma postagem dele assim, pô, acabei de fazer o meu treino de corrida, então já tô dando um spoiler aqui que ele corre, mega conectado com o título também do podcast, e o cara me correu uma maratona. Uma maratona quer dizer que ele correu numa sexta-feira de manhã, antes de ir trabalhar, mais de 42 quilômetros. Então só aí já tem alguma história para contar. Vamos entender como funciona a cabeça desse cara, né? Mas antes disso, um pedido. Curte esse episódio, segue o canal. Se você estiver pelo Spotify, dá um curtir aí também no episódio para que esse conteúdo possa chegar para ainda mais gente. E esse conteúdo pode ter aquela mensagem que você ou essa pessoa está precisando ouvir hoje. Mas vamos direto ao assunto, vamos falar desse cara, desse maratonista. Já estou dando outro spoiler aqui. Ele é o filho da Tereza e do Jones. Ele é irmão da Fernanda. Ele é casado também com uma Fernanda, então você vê que o nome Fernanda faz bastante parte aí da vida dele. Ele é o pai de um gatinho chamado Raj. Ele é radialista por profissão, é o primeiro radialista que a gente está recebendo aqui. Ele trabalha na Fundação Casper Libero, que é uma das mais tradicionais do nosso país, com uma baita história. Ele já me contou um pouquinho, mas vou pedir para ele trazer um pouco mais aqui, porque é história, é legado do nosso país, é legado de comunicação e tudo mais. Inclusive, a Casper Libero é a dona da marca não essa, né? Da marca São Silvestre, da Corrida de São Silvestre, que nesse ano, nesse momento que a gente está gravando aqui, ela vai completar 100 anos. Então são 100 edições, eu vou estar lá na Corrida de São Silvestre, quem tiver já deixa um comentário aí, vamos junto. Então ele vai contar um pouquinho desses bastidores também. E eu perguntando para ele, além de fazer o comentário da maratona ali, que ele correu numa sexta-feira, eu perguntei para ele, falei, cara, como que a gente, né, a questão da apresentação aqui, do roteiro inicial, que eu normalmente faço, esse momento aqui agora, eu falei, como que você acha que seria legal aí, me dá uma ideia de apresentação de você? E aí ele falou, cara, pode soltar o seguinte, eu sou um ex-gordinho que descobriu na corrida uma forma de ter saúde. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gabriel Nuenberger Gama. Muito obrigado pelo convite. Olha, acertou o sobrenome, que é a coisa mais difícil. Olá, eu treinei ontem à noite. Não foi uma maratona, mas uma de 5 quilômetros ali. Eu até brinco que, assim, quando eu vou num lugar, se falar o nome mais rápido, eu corto no Nuenberg. Minha mãe fica até mais triste, assim, porque é o sobrenome dela. Mas eu corto porque o Gama é muito mais fácil de falar. Mas, enfim, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer dividir experiências com a galera que está em casa. E vamos lá. Pode perguntar que eu tô pronto. Eu acho que eu vi essa sua... Quando você diminui o nome, acho que no teu Instagram tá assim, não tá? Tá, o meu Instagram eu coloco gabriel.nuer, N-U-E-R. Boa. Porque Nuenberger é muita coisa. É muita coisa. Tem muita história aí, né? Tem muita história, né? É alemão? É alemão. É alemão da cidade de Magdeburgo. Uma cidade, é uma capital de um estado, não é um estado muito grande, é próximo de Berlim. É uma cidade pequenininha, mas é de lá. Meu bisavô veio de lá. E aí vem da história aqui da família do teu pai, né? A família da minha mãe. Da sua mãe, você falou, da minha mãe. Isso. Minha mãe, a família dela é metade italiana, metade alemã.
Caramba. Então, e já do meu pai é 100% brasileira, é metade mineira, metade baiana. Então tem uma boa mistura nessa história aí. Muito bom, muito bom. Cara, e aí quando a gente tava trocando ideia, e aí eu te perguntei, né, a questão da apresentação, e você me trouxe um ex-gordinho que descobriu na corrida uma forma de ter saúde. Sim. Então, literalmente, quando você falou, conectei pra caramba com a metáfora do podcast, que é do Tarja Preta São Silvestre. Então, é um momento de desafio, de algo que pode ser que não esteja te fazendo bem, para um momento de superação, de vitória daquele momento. E, cara, me conta um pouco mais dessa parada, assim, dessa história e tal. Cara, assim, eu acho que todo mundo começa a correr, a maioria das pessoas começam a correr pensando em emagrecer, né? Primeira coisa que você pensa é, vou emagrecer, quero correr. Vamos lá correr. Pra mim foi isso. Eu fazia academia, mas daquela forma bem indisciplinada, sabe? Uhum. Sem muito compromisso. E na academia, para você começar a fazer exercício, o professor pede o quê? Faz 5 minutinhos de esteira para dar uma aquecida. Esse lance da esteira, eu comecei a gostar e fazia 5, daqui a pouco fazia 10, fazia 20, até que eu tava fazendo 1 hora esteira. Entre correr e caminhar, sabe? Tá. Pegava um sábado de manhã sem nada para fazer, vou fazer uma esteirinha. Por que não? E fazia. E a vida foi passando, você vai acumulando responsabilidade, enfim, você vai deixando de lado o exercício. E aí, quando eu me vi, eu estava assim, muito acima do peso. E foi um marco interessante, foi um final de ano, de 2018 para 2019. A gente estava na praia, a família da minha esposa é de Santos. E no dia 30 de dezembro, todo mundo lá, feliz, comemorando o final de ano. Vamos tomar um açaí. Fui lá e tomei um açaí. Aí tomei um açaí pesado, logo de manhã. Vamos almoçar. Almocei, comi um pratão. Aí tinha churrasco na casa da avó da minha esposa. Fui lá, churrasco e cerveja e tal. Daí chegou uma hora que eu vi que tava meio altinho. Falei, você vai cortar efeitos do álcool como? Refrigerante pra dentro, açúcar. E em vez de cortar o efeito do álcool, me deu uma bagunça no estômago, assim, que eu passei o dia 31 de dezembro, deitado na cama encolhido, morrendo de dor de estômago, o pessoal, todo mundo na praia, calor, aquela vibe, e eu dentro do quarto, com o ar-condicionado ligado, tremendo de dor. E o ano novo foi assim, resumindo, foi assim. Voltei para São Paulo, pensei, cara, preciso mudar de alguma forma isso. Vou começar a correr com mais frequência. Dou uma baixada no peso, vou tentar mudar a minha alimentação, porque todo mundo geralmente tem aquela ideia de que, vou comer uma tapioca, que a tapioca é saudável. Vamos mandar tapioca aqui, vai ficar tudo bem. E a tapioca não é o alimento mais fit que existe, né? Digamos assim. Se a gente olhar o que vai dentro eu vou pôr uma coisinha. Exatamente. Né? Você vai lá, come um pão integral, mas o que tem dentro é tudo, né? Nutella. Exatamente. Que é a melhor parte, inclusive. E aí, eu fazia isso, comia tapioca de janta e tal. Daí eu falei, não, eu vou comer um frango com salada. O que eu achava que poderia ser mais saudável. Aí, assim, foi um mês que você começa a sentir muita diferença, né? Porque quando você tá bem acima do peso e você começa a mudar sua rotina, colocando exercício, mudando uma alimentação, cara, você vai sentindo a diferença na roupa, sabe? Você vai murchando, né? E aquilo vai te empolgando e tal. E aí dos 5 quilômetros que eu fazia, 2 quilômetros correndo, 2 andando, 1 correndo, já passou a ser os 5 quilômetros contínuo. Aí falei, 5 quilômetros já não é um desafio. Vou tentar 8. Isso veio no comecinho de janeiro já? Tipo, já foi, janeiro para fevereiro, sabe? Eu consegui começar antes do carnaval. Olha que vitória, hein? Não deixa para depois. Exato. E aí, eu fui evoluindo, 10 quilômetros, aí era 10 quilômetros assim, que eu corria 5, andava mais um pouco, daí corria, andava, daqui a pouco 10 quilômetros correndo. Aí teve um dia, um sábado, assim, sabe, dia legal, gostoso, amanheceu, sol, calor, botei uma musiquinha pra ouvir, fui pro parque que eu gosto de correr, cara, saiu 10, quando eu vi eu tava no 15, falei, 15 quilômetros? Uma São Silvestre. Uma São Silvestre, que na época eu não tinha apesar de trabalhar na Fundação, eu não tinha essa ligação, né? Falei, cara, quanto que será que é uma meia maratona?
será que é 21 ou será que é 22? Nessa época, só um gancho. Talvez, mesmo trabalhando lá na fundação, a São Silvestre ainda era uma maratona, porque a galera ainda vê exatamente, e eu nem tinha ideia qual que era a distância da maratona, da meia, sabe? Era uma coisa muito... Total. Aí eu falei, vou fazer uma meia maratona. Como eu não sabia quanto que era uma meia maratona, eu fiz 22. Falei, de 22 não passa. Então, se eu fizer 22, com certeza eu fiz uma meia. No treino. Tipo numa quarta-feira. Era um sábado, não sei justo. Porra. Era um sábado, era mais fácil de encaixar esses 22. Sei lá, levei quase 3 horas, mas fiz. Cara, fiquei todo destruído, dolorido, todo assado, todo... Mas feliz pra caramba. Pô, fiz 22 quilômetros. Quem que faz 22 quilômetros? E aí, sabe, eu contei pra todo mundo, contar a família. Não, porque hoje que ano que era isso? Isso foi em 2019. Boa. Meu ano. Comecinho de 19. Da hora. Aí, comecei a me inteirar sobre como funcionava a corrida e tal. Eu lembro que eu precisava comprar um fone de ouvido, que meu fone de ouvido já não estava funcionando. E eu comecei a pesquisar fone de ouvido para corrida. Uhum. Aí eu caí no canal do Sérgio Rocha, do Corrida no Ar. Tá. Vi, porque ele fazia muito review de fone de ouvido. Peguei um review, falei, putz, esse fone deve ser legal e tal. Comprei o fone, mas o algoritmo do YouTube foi bondoso comigo nesse momento e começou a me jogar com vídeos do Sérgio Rocha. Aí nos vídeos do Sérgio Rocha comecei a entender como é que funcionava o treinamento de corrida. Não era correr todo dia o máximo que eu conseguia e tá tudo certo. Não. Você faz um treinamento mais forte, um mais leve, tem estímulos diferentes, propostas diferentes de treinamento. Aí eu comecei a encaixar meio que da forma que eu achei que poderia ser bom, um treinamentozinho durante a semana. Aí em abril eu fiz minha primeira meia. Abril não, maio. Maio eu fiz minha primeira meia, começo de maio. Minha primeira meia, prova mesmo, assim, sabe? De ir lá... Foi pouco tempo, então. Foi muito pouco tempo. Eu fiz tudo errado. Não façam isso em casa. Eu fiz tudo errado. Foi pouco tempo. Eu tive a sorte que, assim, eu acho que eu já tinha uma bagagem de musculação que eu fazia bem ou mal, mas fazia com uma certa constância. Legal. Então, o corpo deu uma segurada. Cheio de dor, mas segurou. Uhum. Não tive contusão, não tive nada. Lesão nenhuma. Mas aí fui lá e fiz uma meia. Aí fiz uma meia, fiz pra 1,57. Pô, 1,57 fiz uma meia sub 2 horas. Que pra quem não corre, quem não sabe, existe algumas marcas na corrida, né? Que é aquela coisa, eu quero fazer 5 km abaixo de 30 minutos. Exato. Aí você quer fazer 10 km abaixo de 1 hora. Sim. E uma marca que muitos amadores buscam é uma meia maratona abaixo de 2 horas. Pô, na primeira meia maratona que eu fiz abaixo de 2 horas. Fiquei felicíssimo. Pô, daqui é assim, o céu é o limite. Aí veio a segunda meia maratona, São Paulo City, que é uma prova, pô, todo mundo gosta dessa prova. Finalzinho. Tem uma subidinha ali da 23, né? Eu fiz 2 maratonas lá já. Eu também. Depois vieram 2 maratonas também pra mim lá. E naquele ano que eu fiz, em 2019... O finalzinho dela é um túnel, né? Sim. E é uma subida, e é abafado. E aí, cara, ali me quebrou a cabeça, assim, sabe? Aí eu parei, caminhei. Aí saiu 2 horas e 3. Falei, pô, esse negócio de subir 2 horas o tempo todo não é fácil, assim. Não é um dia eu vou acordar, subir 2 horas, voltar pra casa, tomar um café da manhã, tá tudo certo. Não é só o corpo, né? A galera fala, pô, mas como é que teu corpo aguenta? Fala, cara, eu sendo muito honesto, a minha cabeça termina, por exemplo, a maratona ou qualquer outra corrida dessa antes do corpo, velho. Com certeza. É cabeça, mano. Com certeza. Tem que ter preparação dos 15 pra frente. Eu acho que aí você já tem que estar com um físico, já tem que olhar pra tua saúde, fazer check-up e tudo mais. Até os 10 ali, vai na bengala, né? Sim. Solta o freio de mão e vai, mano. Mas, cara, a cabeça, sem dúvida nenhuma, mano. Sim, cara, metade ou mais de uma prova longa é a cabeça. Até as curtas. Até as curtas. Se fizer uns 5 km rápido, total. Cara, a sua cabeça no primeiro quilômetro já tá falando, chega, parou. Pra que isso? Chega. Já teve dia que eu fui correr, tipo, 5. Que eu gosto dos 5. Uhum. Então, assim, quando eu tô livre, eu falo, mano, vou lá correr 5 pra ter aquela endorfinazinha no final. É o que eu faço por prazer. E aí eu curto até ir na esteira mesmo, né? E tem dia que eu chego, velho, pra correr 5, cara, mas a minha perna tá tão pesada, só que não é minha perna, porque eu não fiz nada físico ali. Sim. É a cabeça, velho. Porque a cabeça tá nos filhos, a cabeça tá no trabalho, a cabeça tá no podcast, a cabeça tá no livro. E, cara, você fala, não é possível. Eu corri uma maratona em julho. Nós estamos em novembro, dezembro e tal, e cara, como é que eu não tô correndo 5? Exatamente, total cabeça. E aí, naquela época, ali em 2019... Eu corria muito na empolgação de falar, cara, olha o que eu tô conseguindo fazer, pô, eu tô vivendo uma vida um pouco mais saudável.
Comecei a correr, olha quantos quilômetros estou correndo, sabe? E consumindo muito corrida. Coitado da minha esposa. E o peso aí já... E o peso já diminuindo, assim, eu perdia... É que eu não me pesei antes de começar esse processo, então eu não sei dizer quanto que eu tinha antes. Mas eu chuto que com certeza ali, em um ano, uns 10 quilos eu perdi. Mas rolava aqueles feedbacks, nossa, você emagreceu, tá? Ah, sim, Nossa, olha o Gabriel, o que você tá fazendo? Correndo. Ah, tá, correndo. A única pessoa que às vezes elogia quando eu tô mais gordinho é minha avó. Quando eu chego na casa, eu falo, nossa, filho, você engordou, tá bonito, tá mais gordinho e tal. Agora, só ela mesmo, só a avó que faz isso, né? Geralmente quem faz isso é minha sogra. Minha sogra comenta, você tá muito magro. E aí, engraçado que outro dia eu vi um post, se eu não me engano, da Raquel Castanharo, falando assim, quando falarem que você está parecendo que está doente, você está ficando bom. Você está começando a chegar próximo do peso que você tem que ter pra maratona. Né? E aí naquela época foi isso, assim, sabe? Eu corria muito por essa sensação, o prazer que a corrida dá e pelo prazer de estar conseguindo viver uma vida mais saudável, assim, sabe? De estar emagrecendo, tá vendo o resultado no meu corpo, assim, sabe? E aí veio a pandemia. Antes da pandemia eu já tinha me inscrito eu saí da São Paulo City me inscrevendo já pra maratona no ano seguinte. E aí veio a pandemia... E aí tudo parou, tudo fechou, eu deixei de treinar 3 meses, que eu não tenho aquela incerteza de pode sair da rua, não pode. Eu vou morrer, né? E assim, era uma coisa muito presente pra mim essa tensão, porque a minha esposa é médica. A minha esposa trabalhava no hospital na porta, no plantão, no PS, entendeu? Então ela via o que estava acontecendo, ela estava nos grupos de médicos, os médicos já, todo mundo alertando um ao outro, olha, a coisa é muito séria e tal. Então, pra mim aquilo foi muito intenso. Aí depois de um tempo eu já comecei a sentir segurança de sair na rua, pra correr na rua sozinho, de máscara, corria de máscara. E aí voltei a treinar. Aí voltei e a organização da São Paulo City, ela remarcou a prova, se eu não me engano, para novembro. E eu pensei, bom, novembro tem que começar a treinar. Peguei uma planilha de internet, baixei, vamos começar. Pá, fiz treino. Aí... Lógico, a prova não aconteceu, foi cancelada. Falei, putz, mas eu já tô com o treino todo na perna. Vou rodar os 42. No dia que era a prova, eu fiz a prova sozinho. Então não tá acostumado. E você fez num domingo, agora você faz de dia de semana. Pra mim sexta-feira... Quinta, né? Quarta. Sexta-feira é normal. Acorda, vou correr 42. Acordei, vou correr uma maratona. Aí, cara, essa primeira maratona eu fiz em 4 horas e 45 minutos. No final, eu acabei destruído. Liguei pra minha esposa, amor, você não quer vir me pegar aqui, a gente toma um café da manhã? É que a voz não foi bem assim, não, né? Meio trêmula, meio triste. Aí a desculpa era o café da manhã pra vir me buscar. Ela me buscou e tal. Eu, sim, 3 dias sem conseguir andar direito. Foi tenso. Escada, nem sonho. Aí o ano seguinte aconteceu a mesma coisa. Prova marcada pra junho. Comecei o ciclo de treinamento. Para quem não conhece o treinamento de maratona, pelo menos uns 4 meses. Se você já tiver um preparo. Se você não tiver um preparo... ciclo, né? Se tiver um preparo prévio, 6 meses pelo menos, sabe? Contando que você já tenha um histórico de correr e tal. Comecei o ciclo de maratona. Prova cancelada. Falei, vou correr sozinho de novo. Cancelou a segunda também? Segunda também. Foi em 2021. Ainda tava forte. Falei, cara, vou correr de novo sozinho aqui. Gostei dessa brincadeira, vamos lá. Boa. Aí baixei 20 minutos do meu tempo. E não andei. Eu fiquei felicíssimo. Cara, aí eu comecei a entender, sabe, de observar meu batimento cardíaco. Deixar ele um pouquinho mais baixo para conseguir chegar um pouco mais longe. E aí eu já consumia mais coisa de corrida, já entendia mais sobre corrida. Aí no ano seguinte pensei, bom, agora todo mundo vacinado, vai ter prova. Só que agora eu preciso levar a sério, porque eu já vi que não é brincadeira, esse troço de correr maratona, 42 Vou entrar pra uma assessoria de corrida. Aí, você correu as 2 primeiras sem assessoria, sem nada? Linha de internet. Coragem. E era assim, corra 40 minutos leve. Um corredor novo não tem muito essa percepção do que é leve, do que é forte, do que é moderado. Sim, então assim, eu corria num leve que eu achava que era leve. Não sei se aquele leve era leve de fato, mas enfim. Saiu alguma coisa, deu certo, corri 42. Boa. 2 vezes 42 sozinho. Aí falei, bom, agora eu preciso levar a sério. Vou pra uma assessoria. Fechei uma assessoria, entrei na assessoria. Inclusive a do Jefferson, que já esteve aqui, do Fernando, que já esteve aqui. Sim. Grandes amigos e baita corredores. Eles são exemplos. Sim. E
Fiz a minha primeira maratona, aí sim, oficial, São Paulo City 2022. 4 horas, 00, 20 segundos. Caraca, mano. Terminei destruído. Aquele misto de, putz, foi quase um sub 4. E, nossa, terminei uma maratona, corri ela toda, corri bem e tal. Fiquei muito feliz. Aí, o ano seguinte, fiz outra maratona, Porto Alegre. Aí, eu consegui baixar o meu tempo. Curtiu? Cara, eu curti muito Porto Alegre. Mas Porto Alegre tem uma observação que, assim, pra mim tem algo especial, porque eu tenho amigas lá. Legal. Tenho 2 amigas que moram lá, e toda vez que eu vou pra lá, é pra ver as amigas, sabe? Legal. Também. Então, tem esse convívio, sabe? Sim. E eu acho que a cidade, ela respira a maratona muito mais do que São Paulo, por exemplo, respira. Legal. Sim. Porque São Paulo é enorme, né, cara? Total. A gente tem... Tá acontecendo, sei lá, acontece 3, 4 no mesmo dia. E as pessoas não entendem que, a maratona de São Paulo, a São Paulo City. Mas só a São Silvestre. A São Silvestre tem essa parada... tem esse poder de mobilizar. Sim, eu acho que é a única corrida na cidade que mobiliza de fato. No Brasil, se bobear. Na América do Sul. Na América Latina, total. América Latina. Defenderam aqui as cores da empresa. É isso. Aí, lá é muito legal porque a cidade respira a corrida. Então, quando você chega no aeroporto, já tem o banner do patrocínio, da corrida e tal. Você vai pegar o Uber para sair do aeroporto, o cara sabe que você está indo lá para fazer a maratona, o cara sabe quando acontece, o que vai ser fechado, o que vai abrir. A cidade, sabe, vive muito aquilo. A gente não tem essa experiência aqui em São Paulo, né? Você faz uma maratona aqui em São Paulo, você não tem. Eu vivi isso em Berlim. Você já correu Berlim? Não, mas gostaria. Pô, tem que ir, mano. Tá com o sorteio aberto, inclusive, enquanto a gente tá gravando aqui. Show. Eu tenho uma... Eu te passei o contato da empresa lá, eu tenho um contato, depois a gente fala no off. Gostaria. Da agência lá que ajudou e tal. Cara, eu vivi isso em Berlim. É uma experiência assim surreal. Você ganha uma pulseirinha e tal, você não paga transporte público. Então todo mundo que tipo te vê na rua, no transporte público e tal, porque lá se usa bastante também, identifica, então valoriza que você está indo para lá, os hotéis todos preparados. Então é isso, todo mundo sabe. E depois você anda com a medalha, depois da maratona, a galera vem te dando parabéns na rua, tal, fora que vai muita gente pra rua, muita criança. E aí lá tem a Blue Line, que eles falam, Sim. que é a faixa ali para você correr, fazer, é o melhor percurso, né, no asfalto. Cara, dificilmente eu vou seguir, na verdade, não seguir, porque tinha dos dois lados da rua muitas crianças com plaquinha do Mário, esticando a mãozinha pra você bater. Aí eu lembrava dos meus filhos que eles não foram, mano. Eu ia fazendo um zigue-zague da porra lá, entendeu? Pra bater na mão das criancinhas e tal. Então vai muita gente pra rua, é muito legal. E eu só vi algo parecido aqui, principalmente em São Paulo. Eu corri mais em São Paulo, aqui no Brasil, na São Silvestre, bro. É isso. Não tem exatamente isso. A estrutura da SP City, para mim, ainda é a melhor, do tipo, cara, de organização e tudo mais, para quem corre, porque lá é só 21, meia e maratona, então um nicho diferente. A organização acho que é super 10. A minha primeira meia foi na SP City também, sem treinar. Eu tava 6 meses sem treinar. Aí eu fiz uma doideira de, tipo, tomar um gel a cada 3, assim. E eu lembro que eu tinha convidado um amigo, o Léo, e o André, que trabalhava comigo. E aí eu falei assim, mano, eu não vou conseguir correr uma meia, 21 a primeira, tô 6 meses sem correr, só que eu convidei os caras. Então, porra, não posso quebrar minha palavra. Né? Aí eu falei, eu vou até a largada, encontro com os caras, falo, mano, daqui vocês vão e eu vou embora pra casa, tal, encontro vocês lá na chegada. Aí você fala assim, mas peraí, vamos ver se dá. E aí aquilo que a gente falou da cabeça. Minha cabeça faria. Agora o corpo que eu tava receoso, era uma meia já. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou encarar os primeiros 10 e vou num gel a cada 3. Ah, mas de onde você tirou esse gel a cada 3? Não sei, velho. Tirei da minha cabeça. Não façam isso de novo. Procurem nutrição. Meia maratona não é brincadeira. E daí pra frente, menos ainda. Mas, cara, fui. E aí eu lembro que eu corri os primeiros 10, que é até a subida da 23 ali, tá ligado? Aí depois dali eu andei um pouquinho, 1 quilômetro, voltei a correr, e aí depois andei um pouquinho mais pra frente. Fiz acima de 2 horas, acho que foi 2 horas e 40, uma parada assim. Acho que 2h37, se eu não tô enganado.
Malandro, eu tinha um aniversário dos gêmeos, filhos do Léo, à tarde. Gabriel, eu não conseguia tirar a perna de dentro do carro, bro. Cadeira de roda, eu tinha cadeira de roda. Eu pegava na calça jeans assim, ó, e tirava uns 3, 4 dias. Eu falei, mano, como? Loucura. Mas isso reforça o que você falou de, cara, eu fui sem assessoria. Não é que você foi sem treino, é diferente. Você estudou por conta na planilha. Então, algum treinador preparou aquela planilha e você tinha consciência. Falei, cara, não tô aqui dando de louco, beleza? Porque era a tua vida. Eu nessa meia, mas aí tem um ponto que não sei se é o pulo do gato, mas é o que traz o início de tudo, que é o desejo de chegar lá, mano. É isso. Se você não quiser, não adianta você ter o melhor tênis, o melhor suplemento, a melhor assessoria, a mais cara, porque não vai sair, brother. É isso. Você tem que querer, meu irmão. Concorda comigo? É isso. As pessoas falam, né? E eu concordo muito com isso. A corrida te devolve aquilo que você entrega, né? Boa. E assim, eu acho que tudo na vida é isso. A vida vai te devolver aquilo que você entrega. Se você, na corrida, entrega dedicação, treino, ela vai te devolver resultado. Sim. Entendeu? Sim. Um pouco a mais, um pouco a menos, aí depende da individualidade de cada um, enfim. Total. Mas a vida é meio que isso também, né? Eu até falo, geralmente as pessoas me perguntam o que significa uma maratona pra você. Cara, a maratona é uma vida, porque você tem aquela dedicação de se preparar pra maratona, sabe? E aí no dia da prova, você vai largar feliz pra caramba, empolgado. Ou às vezes com medo, depende de como você acorda. E aí durante a prova você vai ficar bem, você vai ficar mal. A sua cabeça vai falar para, a sua cabeça vai continuar a cuidar. A vida é isso, né? É um sobe e desce, cara. É uma montanha russa. E a maratona é isso também. Então você consegue tirar várias lições do ciclo de maratona e da própria prova pra vida. Total. Sabe? Você enfrenta uma dificuldade ali. E você já pensa, cara, eu às vezes penso isso. Eu não chego no quilômetro 42 sem passar pelo quilômetro 1. É isso. Entendeu? É isso, mano. Então, calma, respira, vamos lá. Pode ser difícil, mas não, aos poucos você consegue e você vai chegar no 42, entendeu? O pessoal fala assim, cara, mas você corre tudo isso? Maratona? Eu quero começar a correr, como é que eu faço? Eu falo, primeira coisa, todo mundo que... O Bolt lá, que ganha medalha, que ganha prêmio, os maiores corredores de longa distância, de velocidade, todos começaram do zero, bro. É isso aí. Eles não nascem, eu comecei dos 50, eu comecei da velocidade e tal. Não, mano, todo mundo parte do zero, que é esse ponto que você tá falando. Mas todos, sem exceção, tiveram uma vontade acima do normal, da disciplina, exatamente. Entendeu? Do se esforçar. E tem uma parada que, pra mim, a corrida é a experiência de maior coletividade, ou seja, cara, é muita gente. E eu acho isso uma experiência fantástica, de um monte de gente correndo para a mesma direção. Então é aquela energia, todo mundo quer ir para lá, todo mundo quer se superar e tudo mais. Mas ele é uma experiência coletiva num esporte individual. É você com você. E hoje a gente vê cada vez mais, isso é muito bom, a corrida ganhando espaço, ganhando mídia. Pô, todo mundo quer começar a correr. Mas a gente também tem que olhar para isso, e aí eu queria ouvir a tua opinião, de que a corrida é nossa, mano. A gente tem que vencer a nós mesmos. Eu pego um exemplo meu, quando eu chego em casa, e aí eu lembro de correr São Silvestre, e aí eu falo bastante de São Silvestre e tal, e meus filhos conhecem, acompanham e tal na TV, e aí eles, quando eu vou em qualquer corrida, eles voltam, e aí papai, você chegou em que lugar? Quando eles eram mais novinhos, né? Hoje eles eu acho que eu já direcionei a cabeça. Aí eu falei, eu cheguei em primeiro, ganhei. Eu falei, mas como assim? Ganhou? Tal? Aí eles acham que eu vou subir no pódio. Eu falei, ganhei, porque eu venci. Na verdade, eu uso o verbo vencer. Eu falei, eu venci. É mesmo? Você venceu? Você chegou em primeiro? Medalha de ouro? Eu venci a mim mesmo, filhos. Porque eu tava... Em alguns momentos o pensamento veio, pô, não quero correr, pô, não quero acordar, tal. E eu fui lá e me superei. Então, quando você faz uma corrida num tempo menor, ou é a última maratona, eu não treinei o ciclo todo. Mas eu já tinha feito 2 maratonas, eu já tinha um autoconhecimento, eu conhecia meu corpo. Falei, cara, eu vou na boa. Se der, beleza. Meu objetivo é terminar. E, cara, eu passei menos mal do que a anterior, que eu treinei, que eu me preparei, mas tinha muita coisa na cabeça, entende? E aí, quando eu chego pra eles, eu falei, mano, venci. Venceu quem? Eu. É isso. Então, a gente...
olhar para isso é uma experiência coletiva, mas a corrida é nossa, porque senão a gente se pega no Strava da vida, entende? Como é que você vê esse momento? Porque quando você começou ali junto comigo em 2019, a gente começou a ter uma história parecida na corrida, não se falava tanto assim, mano. Não, cresceu muito, né, cara? E hoje... E a corrida ganha espaço, por exemplo, na TV, Total. que é uma coisa que era um público muito pequenininho ali que corria. Sim. A gente consumia o conteúdo no YouTube, no Instagram, alguma coisa, tá? Mas, cara, na televisão, que é uma mídia grande, que você não via. Eu acho que, assim, para quem tá começando, talvez seja difícil entender esse lance de a corrida é você. Uhum. Mas também é mais fácil pra gente, porque a gente já tem uma bagagem de corrida. Então, assim, você já correu uma meia maratona bem, você já correu uma maratona mal, você já correu uma maratona bem. Você tem um pouco de tudo de experiência, né? Então, hoje, quando eu saio pra correr, por exemplo, ontem, que você falou, pô, você tava fazendo uma maratona na sexta-feira. Eu até fiz essa conta, é a minha 9ª maratona. Ontem foi minha 9ª maratona. Chega em vários momentos durante a corrida eu olhava em volta, que eu tava num parque, num lugar que eu gosto e tal. Falava, pô, eu tô fazendo um negócio que eu gosto, cuidando da minha saúde. A sexta-feira começou bem, porque eu vou sair daqui bem, entendeu? Tem melhor coisa que isso, entendeu? Então, é você sentir esse prazer nessas pequenas coisas. Então. E você perceber o quanto que aquilo te faz bem, né? Em vez de você tentar se comparar com outras pessoas. Porque, cara, tem gente que vai pra mim e fala, caramba, você corre demais. E eu vou olhar pra outra pessoa e falar, cara, você corre demais, sabe? Cada um tem ou de menos. Ou de menos, exatamente. E assim, eu tenho a sorte de ter uma condição de vida que me proporciona eu conseguir treinar direitinho, conseguir me alimentar bem, entendeu? Nem todo mundo tem isso. Eu não tenho filhos. Por exemplo, imagino que para você sair para treinar, pensando na logística de filhos, é muito diferente. Exatamente. Mas tem uma parada de crença, e eu puxei esse tema da maratona numa sexta até propositalmente. Quem disse que não se pode correr 42 quilômetros no treino e não numa maratona oficial, que é isso que você desconstruiu aqui, numa sexta-feira, bro? Quem falou? Porque a rotina é sua. Quem gosta de fazer a parada é você, meu irmão. Na verdade, é um baita de um privilégio. Sim, então, a gente se molda, que é o ponto que a gente está falando, à sociedade, e tá tudo bem, a gente tem que começar em grupo mesmo, porque é o grupo que dá a energia de você continuar, que tira você da inércia. Concorda comigo? Sim, é isso aí. Quando você entrou na assessoria, você falou, pô, tem gente que corre. Eu combino com o cara de correr na USP no sábado lá. Hoje, por exemplo, eu falei, vou acordar, vou na USP. Eu trabalhei ontem até meia-noite no tema de livro, de podcast e tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso estar bem amanhã, então eu vou dar uma segurada, eu vou dormir 1 horinha a mais e vou treinar na esteira. Sim. Mas se eu tivesse, você falando assim, mano, vamos correr na USP amanhã e tal, cara, eu ia acordar no horário e ia contigo. Porque a resenha que a gente ia ter ali ia ter talvez mais valor do que aquela 1 hora de sono. Porque aí a cabeça ia alimentar o que o corpo não ia ter. Mas quem disse, mano, que não pode ser na sexta-feira? Baita privilégio, velho. Concorda? Sim, muito. E assim, se você tem filho, se você, enfim, tem alguma rotina que te proíbe de treinar da forma que você gostaria de treinar, cara, não quer dizer que você não possa treinar. Você adapta de algum jeito. É claro que você não vai esperar uma baita performance na corrida. Mas você tem que ficar feliz com a performance que você entregar dentro daquilo que você pode, entendeu? Você ajustar a expectativa, né? Tem esse lance de ajustar a expectativa. Talvez quem esteja começando não tenha muito isso, sabe? Não tem essa percepção. Depois que você faz algumas provas, você começa a entender seu corpo. Então, por exemplo, hoje eu sei que o tipo de alimento que eu posso comer que eu não posso. O dia que eu como uma coisa que eu sei que não vai fazer bem, eu como comprando essa briga, sabendo que não vai me fazer bem. Bom, mas isso aqui eu quero fazer. Amanhã não vai dar bom, não vai ser legal, não vou render no treino, não vou dormir bem, mas eu quero fazer porque é o momento para fazer, sabe? Então, você vai entendendo esse seu corpo. Então, tem dia que você não vai acordar legal, e você fala, será que eu não tô legal?
porque eu tô muito cansado e é melhor não treinar? Será que a minha cabeça é que não tá legal? E quando eu fizer o primeiro quilômetro, depois do primeiro quilômetro vai sair que vai render uma boa. Você vai entendendo essas diferenças de dia. E esse autoconhecimento não tem preço, entendeu? Não tem preço, porque isso vale para a vida inteira e vale para outras áreas da vida. Quando a gente fala isso, a corrida traz isso pra gente, mas isso se espalha por outras áreas. Não é só pra corrida que você vai usar isso. Então, por exemplo, eu até brinquei com você ontem à noite. Você falou, pô, você tá bem? Tá? Falou, eu vou dormir um pouquinho mais hoje porque amanhã tem que estar legal. Entendeu? Sim. De repente, pô, se eu ficasse a noite toda ontem curtindo... Sim. Cara, hoje ia estar aqui um sonâmbulo, você ia fazer pergunta, eu não ia interagir, só responder sim e não. E não ia render nada, entendeu? É isso, total. Eu concordo 200% contigo. Inclusive, há uns 4, talvez 5 episódios atrás, eu gravei como eu comecei a correr. E aí, galera, o episódio chama Do Sedentarismo à Maratona, algo assim, né, Fê? Pelo que eu me lembro. E eu conto um pouco isso de como eu encaixava na minha rotina com os meus filhos pequenos. Até hoje, por exemplo, tem o famoso ritual de sábado, quem corre mais uma distância maior, fazer o longo, né? Cara, de sábado sim, sábado não, tô com os meus filhos. Então, não rola longo quando eu tô com eles. Entende? E eu tive que trabalhar isso na minha cabeça, que ou eu trago para a semana na sexta igual você, ou na quinta, e aí despriorizo o treino de tiro, alguma outra coisa ali, para quem já corre, ou senão tá tudo bem não fazer, mano. É isso aí. Eu tenho que me adaptar a isso. Pô, talvez eu não tenha a melhor performance Mega Blaster para pegar o índice de Boston, mas hoje, estar com os meus filhos na idade de 9 anos deles é mais importante. É o seu índice para Boston. É a minha, Boston. entende? E tá tudo bem, velho. Sim. E aí, lá da frente, quando eles crescerem e forem adolescentes, talvez eu faça, talvez não, talvez eu vá pro triatlon. Eu tava falando com o Paulo aqui uns episódios atrás, um amigo meu que ele completou o Ironman Full, a gente estudou juntos e tal. Ele trouxe a medalha, tal, a gente conversou, ele falou, e aí, mano, você não vai? Assessoria, ele que me indicou, e é de triatlon, esse é o objetivo. Mas hoje não encaixa na minha rotina. E tá tudo bem. É que pra quem corre o triatlon é muito desafiador, né? Mano, ele aqui, ó, ele falou, não, eu nadei quase 4 em mar aberto, pedalei 180, e aí ele começou a maratona. Aí vai pra maratona. E aí a maratona dele, de tempo, foi a melhor que ele já tinha feito. Então. Mano. E aí aquela velha máxima, né? Se eu faço uma coisa ruim, por que eu não posso fazer mais 2 coisas ruins? Porra, não é? Pô, o que custa? Eu sou ruim na corrida, eu posso ser ruim em várias coisas, eu posso me especializar em ser ruim. Vou dar uma distribuída, né? Exatamente. É igual quando você está investindo, você tem que ter dinheiro aí em várias, né? Várias frentes. Esse conceito vale também para o exercício. Né? E assim, você precisa, imagino que o triatlon, isso é essencial, ter todos os componentes da família estarem de acordo com o que você vai fazer. Ele é solteirão e tal. Por exemplo, eu sei que minha esposa, te amo, amor, ela sofre um pouquinho de uma sexta-feira que a gente não possa sair pra jantar, sabe? Que ela quer pedir um iFood e fala, não, puta, hoje eu frango com salada. Né? Posso ir comer uma massinha? Não, mas ainda assim eu fico meio, sabe? Eu fico procurando fico procurando a batata com frango e tal. Então, o processo de treinamento, ele envolve também as outras pessoas da família, sabe? Aí, assim, por exemplo, minha esposa resolveu correr, coitada, por causa de mim. Porque ela falou, ou me junto... E aí, isso é legal, que você começa a influenciar as pessoas em volta, né? Sim. Quantas pessoas já não vieram pra você e perguntaram, pô, como é que eu começo? Você comentou agora há pouco, né? Como é que eu começo e tal? Total. Os meus filhos, por exemplo, eles me vêm correndo, a mãe deles agora começou também numa pegada dessa, e, cara, eu levo eles na corrida e tudo mais, e aí o Samuel, um deles, até soltou até pra Paty, que trabalha com a gente lá em casa, Paty, quando eu crescer eu vou correr uma São Silvestre igual o papai. Porque tem um quadro da São Silvestre, até comentei contigo quando a gente tomou o café lá e tal, porque super conecta lá em 2021. E falando nisso, pausa nesse episódio aqui. Eu sei que você que está assistindo, boa parte do público que está assistindo esse episódio ainda não adquiriu o livro do Tarja Preta a São Silvestre. Lembrando que ele faz parte de um movimento TPSS
parte dos royalties desse livro, eles serão doados para ações que envolvem saúde emocional, que proporciona ajuda para as pessoas irem do Tarja Preta a São Silvestre, seja qual for a área da vida delas. Então, se você já teve um momento de desafio, de dor, de desespero, de fundo do poço mesmo, que aqui a gente chama de momento Tarja Preta, e você precisa olhar para a luz, precisa encontrar a luz de como sair desse momento, para viver o seu momento São Silvestre, de superação, de vitória desse desafio, talvez, sim, talvez não, esse livro seja para você. Então, fica aqui o convite para fazer parte desse movimento TPSS, para garantir o teu exemplar, beleza? E aí, cara, entrando nesse ponto da São Silvestre, que, enfim, conecta a gente de várias formas, como é, mano? A primeira pergunta, você já correu? Quantas? Já corri. Esse ano vai ser a 4ª São Silvestre, Boa. se não me engano. Qual que é a tua memória da São Silvestre? O que a São Silvestre representa para você? Porque eu tenho um carinho... assim, a parte, o fato de eu trabalhar e conhecer as pessoas que organizam a São Silvestre, então tenho o carinho por essa história toda. A São Silvestre é o que a gente estava falando. Você falou, putz, o lance da torcida na rua, tal, que no Brasil só a São Silvestre tem. E é de fato, só a São Silvestre tem. A São Silvestre tem uma energia que é muito diferente. Seja você correr ela para valer, ou seja você correr ela para se divertir. É uma coisa assim completamente diferente, sabe? Qualquer corrida que você for fazer no Brasil, eu nunca corri a Maratona do Rio. No mundo. Berlim, mesma coisa. Então, eu nunca corri a Maratona do Rio, então eu não posso falar porque falam que a Maratona do Rio tem um público legal na rua. Mas a São Silvestre é totalmente diferente. A hora que você larga, que você sai da Paulista ali para entrar na Doutor Arnaldo, que pessoal em volta, sabe, aquele barulho de gente. Porra, eu tô arrepiado também. Cara, é como se você estivesse num estádio marcando um gol numa final de Copa do Mundo, de tanto, sabe, barulho e incentivo ali. E o percurso todo da São Silvestre tem gente na rua, né? A chegada, aquela curvinha ali saindo da Brigadeiro, entrando na Avenida Paulista, a famosa Brigadeiro, todo mundo tem receio e tal. Subida, tá. Cara, cheia de gente, tem uma energia que é muito diferente. É muito diferente mesmo. É um negócio inexplicável. Sim. E eu comento que quando o pessoal fala, pô, né, qual é que é a corrida mais legal que você já fez? Tal? E eu fui para Berlim, eu lembro que em Berlim, na hora da largada, eu tenho uma coisa muito forte com a largada. Então, o momento de largar, para mim, ele mexe mais comigo, ele me arrepia mais do que a chegada. Porque é como eu vivi o ciclo, eu já vivi tudo aquilo, né? Então agora, mano, é o dia da consagração e boa, né? É a parte mais fácil. É isso, é o ciclo lá, é quinta-feira, 11 da noite, é sexta-feira correndo no parque, dando 1 milhão de voltas lá, no parque você gosta, mas, cara, continua sendo 1 milhão de voltas. Chuva, entendeu? é chato. Então é o bastidor que ninguém vê, só você vê e te faz bem, tá tudo certo. E aí, na largada, eu lembro que em Berlim tinham mais de 40 mil pessoas, tinha quase 2 mil brasileiros, pela estatística, e eles tocando várias músicas e tal, de Coldplay, aí em outros, de repente toca aquela poeira da Ivete Sangalo. Eu falei, malandro, e a galera, tal, os gringos também, tal, gente do mundo inteiro. Você tá lá na Alemanha, lá na Europa, tipo, primeiro mundo mesmo, mas, cara, não vence a experiência, pelo menos para mim, de correr uma São Silvestre, de estar correndo aqui do lado, passa uma pessoa que está sem uma perna, outra que está carregando uma cruz. Aí você fala, mano, tem a ver com religião? Não, tem a ver com a crença dela, brother. Isso aí. Ela viveu alguma coisa que ela está pagando, seja uma promessa, seja agradecendo. Tem outra pessoa que está com uma camiseta de venci um câncer. Tem outra pessoa que tá, cara, eu venci tal situação, eu recebi um transplante, ou eu corri, por exemplo, 2021, que foi... que é muito forte com a conexão do título do podcast e do livro, que inclusive é o quadrinho que está lá na minha sala com a foto dessa São Silvestre, que foi logo depois da pandemia. Velho, o que tinha de mensagem, de gente que superou o luto, que perdeu a família inteira, a São Silvestre. E eu falo isso, ó, arrepiadaço. A São Silvestre, para mim, não tem experiência igual. E eu ainda acredito que ela tinha que ser muito mais valorizada por nós brasileiros. A gente tinha que ir mais pra rua mesmo, entendeu? Ela, porra, 100 anos, brother. Que corrida que é? Eu não sei, a gente... Dá para pesquisar, Fê? Qual que é a corrida mais antiga que existe? Eu acho que a Maratona de Boston tem mais tempo, Tem deve mais ter uns tempo. 120 e poucos Boa. anos.
A Conrad está chegando no 100º, acho que ano que vem, ou daqui 2 anos. E a São Silvestre tá nesse hall aí. Mano, Então, no mínimo top 10, top 5 talvez. Entendeu? O Com Gabriel certeza. tá correto. Corrida de rua mais antiga do mundo, Maratona de Boston. Caraca. Realizada anualmente desde 1897 nos Estados Unidos, obviamente. Quem é de matemática, faça essa conta. 897. Exato. Bota aí no comentário quanto tempo dá isso. 140 anos. 140 anos. Não, peraí, 897... 97, 38 anos. 138 anos. Deixa eu fazer aqui. 20, não, 140. Bom. Calque. Bom. É cento e muitos anos. E a segunda? A segunda? Peraí. Qual a... Deve estar no top 3, top 10. Com certeza. Top Com certeza. 5, né? E assim, a São Silvestre tem um fator muito especial porque ela tá na rotina do brasileiro. É isso. Então, o final do ano, Todo a virada, você vai... Todo mundo tem uma lembrança de assistir a São Silvestre na virada, sabe? A musiquinha, Carruagem de Fogo lá, né? Exatamente. Aquela aquilo larga. lá. E... Tinha 128 anos, né? Da de Boston. Mentira. 128. Se não der certo o podcast e o livro aqui, já dá para voltar para as aulas de engenharia, então. A segunda mais realizada é a de Carnwath Head Rose Race, realizada na Escócia, considerada a segunda corrida de rua mais antiga do mundo, realizada continuamente desde 1508. Nossa. Mas essa aí ninguém assiste no Brasil, então Essa não ainda conta. não conhece, então pula. Essa não tem nem figurinha dela no álbum. Não tem. Então, cara, a São Silvestre faz parte do imaginário do brasileiro. Tanto que, assim, você com certeza já viveu isso. Você é maratonista, não sei se você já fez ultra. Não, ainda não. 42 quilômetros, é um feito, assim, enorme. Vai falar na família que você é maratonista. Ninguém se importa. Sabe o que vão perguntar? Você já correu a São Silvestre? É isso. Cara. Porque a São Silvestre é a corrida do brasileiro. A minha família fala, esse ano você vai correr a São Silvestre? Todo mundo me pergunta. pergunta. Todo mundo pergunta. Exatamente, entendeu? Muito louco, muito louco. E, cara, como é que é trabalhar numa instituição como a Casper? Eu lembro quando a gente tomou um café, você me contou um pouquinho da história. Sim. Eu achei fantástico. De legado mesmo, de comunicação do nosso país e tudo mais, o quanto a gente precisa olhar para isso. Cada vez mais nesse mundo mais de rede social e tal. E os caras são donos da São Silvestre. Como é que começou a história lá? Assim, resumindo a história do Casper Libero. O Casper Libero era um jornalista. Ele fundou o jornal A Gazeta. A Gazeta tinha sede na Avenida Casper Libero, o que hoje é a Avenida Casper Libero, no centro da cidade. E dali ele faleceu, jovem, muito cedo, em um acidente de avião, no Rio de Janeiro. E no testamento dele, ele pedia que fosse criada uma fundação que acompanhasse as inovações tecnológicas com o tempo relacionadas à comunicação. Então, a fundação nasceu com esse legado dele de acompanhar a comunicação, de trabalhar com a comunicação. Foi fundada a Faculdade Casper Libero, que foi a primeira faculdade de jornalismo do Brasil. E o jornal A Gazeta deu origem à Gazeta Esportiva, que era uma parte do jornal A Gazeta, criou vida própria. Quando chegou a TV no Brasil, logo em seguida, depois, foi fundada a TV Gazeta. Então tem a Rádio Gazeta também. Então, essa é a história da fundação, da ideia do Casper Libero de acompanhar, de ter um grupo de comunicação, de acompanhar as inovações que fossem surgir. Você vê que é um cara visionário, porque quantas pessoas vão pensar, daqui 30 anos, o que vai ser a tecnologia? Eu já quero que tenha um acompanhamento dessa evolução. E, paralelo a isso, numa viagem que ele teve a Paris, ele viu uma corrida no dia 31, o pessoal correndo com tochas na rua e tal. Ele ficou com isso na cabeça e resolveu criar a corrida de São Silvestre aqui no Brasil. E aí criou, enfim, no começo era pequena, eu não lembro de qual era a quilometragem da corrida, mas ela variou bastante com o tempo, nos últimos 30 anos, talvez, que tenha estabelecido 30, 40 anos os 15 quilômetros, mas já foi 8, já foi mais, já foi menos. E na virada do ano, as pessoas acabavam o ano, à meia-noite, chegando
fechando a corrida. Era à noite. Era à noite. O pessoal da família mais antiga fala, mas não é de noite, né? Se não me engano, em 88, 89, que mudou pra... que mudou pra E tem uma pegada do nome também, né? A ver com o dia, porque porque é dia de São Silvestre, né? É um santo, dia 31 né? é um santo e é dia de São Silvestre. Eu não sei a história do São Silvestre, mas é dia de São Silvestre. E aí, tanto que tem vários lugares do mundo que tem corrida de São Silvestre nesse dia, não só por influência do santo, mas também por influência da nossa corrida de São Silvestre. Pra você ver a importância que tem a São Silvestre. 100 anos, brother. 100 anos, é muita coisa. Tá legado, mano. Pô, você pegar ali... A gente vem pra cá correr, velho. E você pegar a lista de campeões, assim, tem gente do mundo inteiro. Exato. Do mundo inteiro, tanto no masculino quanto no feminino. Vai tá ligado. E aí a corrida foi crescendo. A fundação tem um legado de esporte também. Além da Gazeta Esportiva, que era o encarte do jornal, que depois veio a virar o site, né? Então tem a prova ciclística 9 de julho. Boa. A fundação chegou a fazer outras provas de corrida. Tem essa coisa do esporte também na fundação. E também muito ligado à história de São Paulo, né? Então, a São Silvestre é brasileira, mas paulista na essência, né? Larga na Avenida Paulista, na frente do prédio da Fundação Casper Libero, que a coisa mais... termina, né? Na frente do prédio da Fundação, que é a coisa, sabe, mais icônica que tem ali na Avenida Paulista. Total. E a prova ciclística 9 de julho, 9 de julho, o próprio nome diz, essa ligação com São Paulo. E o próprio Casper Libero tá ali no monumento do Ibirapuera, no obelisco, né? Ele tá enterrado ali, os restos mortais dele estão ali. Ah, não sabia. Então ele tem essa ligação muito forte com São Paulo. Top. E aí a São Silvestre vem evoluindo desde então para se tornar isso que se tornou, sabe? Tipo, e é natural, né? Porque você tá envolvida no meio de um grupo de comunicação. Então, é natural que você queira comunicar aquela prova para todo mundo. Você queira expandir a prova, que seja mais do que uma prova que atende um nicho. Não, é a prova que atende todo mundo, sabe? Entendeu? E aí, nos últimos anos, com esse crescimento da corrida, São Silvestre, então, foi... Porque as pessoas começaram a perceber que é possível correr, entendeu? Sim. É possível correr. Não vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas é possível correr. E eu arrisco dizer que no nosso país, quem começa a correr, a São Silvestre é um objetivo maior do que uma maratona, brother. Eu acho que sim. Simbolicamente falando. Cara, eu quero correr uma São Silvestre. Aquilo que a gente falou da família. Porque no fim do dia, a gente tem também uma parcela de reconhecimento social, principalmente de quem a gente ama. E você correr uma São Silvestre, correr uma maratona, tem um valor totalmente diferente. Sim. Esquece a quilometragem. Não é todo mundo que sabe que tem 15 quilômetros, que a maratona é 42 e tal. Isso a gente começa a correr, vai começar a se preocupar com isso. Mas a São Silvestre é um selo, mano, cultural, é uma parada... E é uma das corridas, eu acho que é a corrida que você vê tudo quanto é pessoa, de tudo quanto é lugar, história, como a gente falou. Então, cara, eu tenho um carinho absurdamente grande, eu conecto. Uma coisa legal que você falando, eu lembrei. Primeira lembrança que eu tenho de São Silvestre, assim, criança, o meu pai, ele gravava todos os eventos de família, né? Se eu não me engano, ele tem uma gravação em casa do Ano Novo de 87. E aí o pessoal todo confraternizando. E sabe o que tá passando de fundo? A chegada da São Silvestre. Olha só. Meia-noite a chegada da São Silvestre. Então, eu quando criança assistia essa fita, assim, então eu tinha essa coisa da São Silvestre, sabe? E por coincidência vim trabalhar no lugar que se organiza a São Silvestre, né? Total. E corria a São Silvestre. A São Silvestre é tão importante, tão simbólica, que em casa tem um quadro com algumas medalhas mais importantes que eu tenho. Então eu tenho medalha de maratona, tenho medalha de corridas que eu fui muito bem, que eu bati meu RP, que eu tal. E tem as medalhas de São Silvestre junto com essas. Entendeu? Eu tenho também o porta-medalhas lá, que tem todas. A de Berlim tá lá, a SP City tá lá, as maratonas. A primeira de 5, que eu acho que ela é mega simbólica, foi uma Night Run, tá ligado? Uma noturna, foi a única que eu fiz. Mas a única que tem um quadro e tá na sala, quando eu abro a porta da minha casa, eu dou de cara com ela, é a da São Silvestre. Mano, você pode levar todas as medalhas. Se alguém um dia, Deus me livre, falar assim, mano, preciso dar um jeito de levar todas as medalhas. Fala, tá bom, mas a da São Silvestre, eu vou negociar. E é muito louco, né? Porque, assim, eu não lembro de uma medalha da São Silvestre que tenha sido feia. Pelo menos nos últimos anos, as que eu lembro.
Cara, sempre acertam na unidade. E essa desse ano de 100 anos? Sensacional, né? Coisa mais linda. É Mano. muito É a medalha bonito. mais linda que eu já vi na vida. Na imagem. Mas Sim. eu não tenho dúvida que lá vai, tipo, meio que banhada a ouro, o pessoal parece, né? Sei Tem lá, uma o paradinha. aspecto, né? De ouro velho, né? O Nossa. aspecto de ouro velho. E Sim, a combinação do total. preto com vermelho, com dourado, mas fica muito bonita mesmo. Total, Sempre... Total. E, cara, aqui é São Silvestre, pessoal da Fundação, aqui é um espaço nosso também. Se quiser pôr um pezinho no mundo literário também, conectar com o livro, cara, eu tenho um carinho e eu falo da São Silvestre e se eu puder ajudar a divulgar, conta comigo lá também, porque eu digo que as mudanças mais significativas da minha vida, eu simbolicamente ali terminei um ciclo, comecei um novo, correndo ali uma corrida de São Silvestre. Então, E isso é ótimo, porque pra gente que trabalha na fundação é muito importante ver como o nosso trabalho impacta nas pessoas, sabe? muito, mano. Tem muita Esse história, feedback não tem preço nenhum, assim, sabe? Não tem preço que pague isso, porque é uma coisa muito importante mesmo. E tem que puxar mais essas histórias, mano. Eu imagino o quanto de história que a gente vê correndo. Cara, daria um documentário. Mano, 100 anos. Dá uma ideia lá de documentário lá, alguma coisa riquíssima, assim. né? Porra, deve ter a galera. O cara que vai lá de Homem-Aranha lá, essa galera aí. O cara da plaquinha de cerquilho, que é o Exato, clássico mano, dessa Silvestre. tem muitos tal. Eu lembro que em 2022, acho, eu fui e tinha um cara vestido com a fantasia mesmo, mano. Assim, bem grandona, assim, do Sonic. Aí eu tirei uma foto e tal e mandei pros meus filhos. Falei assim, ó, corri mais que o Sonic hoje e tal. Cara, tem umas experiências. Aí eu lembro também uma vez de ter mandado uma foto para uns amigos que a gente ia correr. Acho que foi essa mesmo, de 22. E aí eu falei, cara, já defini nossa fantasia e tal. Aí eram 3 caras assim, só de fralda, tá ligado? Com um chupetão e uma parada assim, meio louca, a gente acabou não fazendo. Tem um cara que todo ano corre de Ayrton Senna. De Ayrton Senna não E ele corre de Ayrton Senna de fato, com o macacão da McLaren, vermelho, e o capacete. E ele corre do começo ao fim, os 15 quilômetros, em dezembro, com aquilo. Caraca. Todo ano eu passo por ele e falo, esse cara é... Os caras que carregam uma parada. Tem um dinossauro verde. Esse é clássico também. Um cara com uma fantasia gigante também de dinossauro. Puta, da hora. Cara, você falou ali do Ibirapuera, que o Casper Libero tá ali, que tem conexão com São Paulo. E a gente tem aqui no podcast, um quadro do nosso patrocinador, o Café Movimento. Tem tudo a ver com a nossa conversa aqui. E eu costumo fazer a seguinte pergunta. Se você estivesse ali no Ibirapuera, depois de um treininho de corrida, caminhando para tomar um café, e esse café seria com alguém do teu passado, que está vivo ou não, com quem que você tomaria esse café? Com alguém quem seria essa pessoa do teu passado que você tomaria um café? Nossa, precisaria de várias xícaras, porque tem umas pessoas. Mas... a minha avó materna, que foi uma pessoa que... o pessoal brinca, né? Criada pela avó. Eu e minha irmã fomos criados pela minha avó. Porque meus pais tinham que de trabalhar, a avó que cuidava, né? Então, tomaria um café com ela. E o meu avô paterno, cara. O meu materno eu não tive contato, ele faleceu antes de eu nascer. Mas o paterno, eu tomaria um café com ele. Que ele era um cara muito sábio. Mas não porque ele teve muito estudo. Porque ele se interessava pelas coisas, sabe? Então ele é um cara que, assim, ele era pintor. Ele pintava quadro, mas pintava parede também. Parede para ganhar a vida e quadro por hobby, para desenvolver o lado artístico dele. E aí, pô, ele pintou a casa, pra você ter uma ideia, pintou a casa de um japonês e aprendeu a falar algumas coisas em japonês porque ele pintou, sabe? Ele era um cara com essa inquietude. Muito legal. Ele é o cara que lia a Bíblia e ia na igreja para questionar o padre de algumas coisas que ele achava que não era bem aquilo, sabe? Então ele era um cara muito inquieto e ele era uma pessoa que era a cola da família, sabe? Todo mundo ali estava no fim de semana junto a ele, com a família toda unida, e ele era o pilar disso. Então ele é um cara que eu gostaria de tomar um café hoje com a cabeça adulta que eu tenho, sabe? De trocar uma ideia mais elaborada, não, eu era criança, enfim, ele faleceu, eu era adolescente, mas ele passou por um processo de Alzheimer, então ele faleceu, eu tinha
20 anos, eu já não tinha como conversar e trocar ideia sobre a vida, sobre, sabe? Com ele. Então, eu acho que isso é uma baita conversa, conseguir conversar com ele com essa cabeça de adulto que eu tenho hoje. Top, top, top. Muito bom. Cara, tem algum lugar que você tem desejo de fazer uma corrida ainda? Diferentão, Tem assim? muito lugar que eu gostaria de correr. Porra, Berlim não é tão diferente, mas eu gostaria muito de correr Berlim por conta dessa história da família, de vir da Alemanha e tal. 2026. Ah, tomara. Torçam por nós. É. A Two Oceans eu acho uma prova muito legal, parece ser muito bonita na África do Sul. Na África do Sul. Você larga do Oceano Índico, se eu não me engano, e vai até o Atlântico. Pô, isso eu nunca ouvi falar. É muito legal, são 50 Oceans. quilômetros, Anota aí, quem sabe 27. Vamos marcar isso aí. Boa. É uma prova muito legal, 50 quilômetros, uma ultramaratona, muito bonita, as imagens que eu vi delas, assim, sensacional. É uma prova que eu gostaria de fazer. Cara, tem tanto lugar pra correr que eu acho muito legal esse lance de você correr e conhecer o lugar, sabe? Sim. É uma desculpa pra você ir conhecer o lugar, sabe? Uma oportunidade, Uma né? oportunidade. Eu já corri em lugares que eu conhecia porque eu gostava do lugar. Por exemplo, pô, Buenos Aires, adoro Buenos Aires. Legal. E eu fui correr a maratona porque, cara, é uma cidade que eu gosto, eu quero correr lá. Boa. Montevidéu esse ano. Montevidéu é a mesma coisa, uma cidade que eu gosto, eu quero correr lá. Conheço lá. Vale muito a pena, bote no seu... Legal. A maratona... Eu tenho vontade de Roma. Roma é ali em volta do demais. Coliseu. E eu tenho uma parada, me veio ultimamente, não sei se a gente falou disso ou não, do Atacama ali, velho. Tem alguma coisa, legal, não hein? sei se tem, velho. Mas Tem, sei acho lá, que tem. me veio ali no Chile e tal. Entendeu? Tem alguns lugares que eu gostaria de voltar só pra correr, por exemplo. Sabe? Roma, você falou, agora me veio isso. Porra, Roma é um lugar legal pra caramba. Não conheço, mas me deu. E deve ser muito legal pra correr. Enfim, Barcelona é um lugar muito legal e que todo mundo fala muito bem da maratona. Valência dizem que é muito legal, eu não conheço Valência, mas deve ser uma maratona bem legal de correr. O ruim é arranjar dinheiro pra tudo isso, né? Mas a gente vai aos poucos. Aos poucos a gente vai conquistando Você não chega no quilômetro 42 sem antes passar pelo primeiro. Então vamos pelo por quilômetro partes, como 1 diria primeiro, Jack, rodando. né? Total. Mas eu não tenho muitas provas assim diferentonas na cabeça. Às vezes pinta alguma coisa e fala, pô, é isso e vamos, sabe? Boa. Eu corri Floripa esse ano, eu nunca pensei em correr Floripa e bateu e foi, sabe? Então não tenho muito Top. isso. Mano, o papo tá muito bom. Eu ficaria falando de corrida, de São Silvestre, de viagem por muito mais tempo. Eu queria te agradecer antecipadamente por trazer tua história, por ser mais um agente, por ter comprado essa ideia desse movimento TPSS que a gente vive aqui, de impactar, motivar outras pessoas através do exemplo, das nossas histórias. Então, te agradeço por isso. E queria te fazer um pedido, se você pudesse deixar uma mensagem lá olhando para a câmera, você que é da comunicação, radialista, é agora de você representar lá todo teu legado lá, para quem quer começar a correr, velho, quem não está se sentindo feliz com o momento de vida, seja corpo físico, seja algum desafio na vida, com o teu coração aberto, mano, a câmera é tua. Você sabe que eu sou radialista e eu trabalho atrás das câmeras, né? Porque eu não sou muito bom de ficar olhando para a câmera, mas vou fazer um esforço aqui. Acho que assim, se você tá querendo começar a correr, começa, ponto. Não precisa começar com 5 km, não precisa começar com... Só começa. Começa e cria disso um hábito. A ponto de você, de repente, acordar e ser algo automático. Eu acordo, escovo o dente e vou correr. Ou chego do trabalho, me troco e vou correr. Tem que virar um hábito para você. E não precisa se comparar. Porque eu faço 42 km numa sexta-feira porque eu consigo fazer, porque eu consigo encaixar na minha rotina. Se você não consegue encaixar na sua rotina, faz o que você conseguir, faz o que te der prazer, mas faça, se movimente, porque isso é bom para o seu corpo, para sua mente e para as pessoas que estão em volta de você. Se você não está bem com o seu corpo, com sua mente, você não vai conseguir ser uma pessoa boa para as pessoas que estão em volta. Então, é uma questão de amor próprio e amor ao próximo. Então, faça. Se levanta do sofá e vai. Boa, sensacional, mano. E, galera, essa época do ano,
que a gente está gravando e vocês estão assistindo esse episódio, essa é aquela época que faz a gente refletir. Tanto o Gabriel ali no final do ano, na passagem do ano, foi onde aconteceu o gatilho dele, a decisão simples, que eu comento aqui, que lá na frente mudou tudo, aconteceu nessa época do ano. A minha decisão lá de ter parado de tomar uma Coca-Cola, começar a mudar os meus hábitos, também aconteceu numa véspera de Natal. Então, esse mês aqui, essa época, tem uma energia diferente da gente se questionar, mas principalmente, aí está no nosso controle, que é tomar uma decisão. Detalhe, como ele falou aqui, simples, mas que lá na frente vai mudar tudo. Então, a pergunta que eu deixo para você aqui é: qual é a decisão simples que você pode tomar agora, nessa época do ano, que vai mudar tudo lá na frente e vai mudar principalmente como as pessoas que você ama te enxergam, o exemplo que você gera para elas, a relação e tudo mais, como o Gabriel e N outras pessoas deram de exemplo aqui com as suas próprias histórias. E eu tenho um pedido final para você também. Nesse ano, a São Silvestre, que a gente falou muito aqui, que eu tenho um baita carinho, que leva aqui o nome, parte do nome do podcast, do livro, que você provavelmente aí vai pensar em adquirir ou não, vai acontecer a 100ª edição corrida. Então, no dia 31 de dezembro, a gente vai estar lá, vai para a rua correr ou vai para a rua aplaudir. Vamos honrar essa galera que tomou a decisão, essas histórias. É uma baita experiência, uma baita energia. Então, se você também quer entrar nesse mundo, vai lá no mínimo assistir, vai aplaudir. E, porra, eu não tenho dúvida que você vai voltar lá com uma visão totalmente diferente, não sobre corrida, mas sobre mundo. Um simples gesto de você estar na rua aplaudindo. É isso, mano. Muda, você pode mudar a história de uma pessoa, porque de repente o cara tá ali mal, ruim, e aquele aplauso dá um ânimo pro cara, o cara termina bem, e aí dali o cara embala e, sabe? Ou de repente a pessoa que tá ali aplaudindo esse ano fala, pô, um negócio tão legal, uma vibe tão legal, e o ano que vem você tá lá correndo, sabe? Exatamente, você muda a sua vida pelo simples gesto de você acordar um pouquinho mais cedo no dia 31. Doação. Cara, vai lá, bate uma palma, incentiva, é festa, não é um negócio chato. Você vai gostar, porque você vai ver muita gente, você vai ver o cara vestido de Sonic passar, vai achar graça daquilo, é divertido, entendeu? É divertido. Total. E você pode estar mudando a vida de uma pessoa, pode estar mudando a sua vida. Sim, é isso, mano, é isso. Galera, obrigado. A gente se vê no próximo episódio ou pelas ruas de São Paulo aí no dia 31 de dezembro, correndo ou aplaudindo a São Silvestre. Valeu, abraço. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom, foi muito legal. Curtiu? Porra, demais mesmo.